Olá, pessoal. Muito boa noite. Começando mais uma live de quartas. Nosso querido celeiro de luz, nosso centro espírita Naim Monte de Castro, a casa que nos acolhe e que nos mantém unidos cada vez mais, sempre na direção de Jesus. Espero que todos estejam muito bem e hoje, iniciando mais um capítulo do livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui e vamos dando boa noite para cada um. Oi, Silvia, muito boa noite. Silvia já apareceu aqui. Maria Inês, tudo bom, Maria Inês? Boa noite. Tereza, ótima noite para você também, Tereza. Denise Ferraz, muito boa noite para você. E daqui a pouco as pessoas vão aparecendo, vão dando aquela boa noite especial e vamos dando prosseguimento aqui. Lembrando que semana passada nós não abordamos o livro A Caminho da Luz, a gente deu uma pausa para fazer uma leitura de um capítulo do livro Cartas e Crônicas, também psicografado por Chico Xavier, mas dessa vez ditado por Humberto de Campos. E foi justamente uma leitura que envolvia Napoleão Bonaparte e Kardec. Quem não assistiu, dá uma olhadinha, que temos tanto no Facebook quanto no nosso canal no YouTube, que vai dar para ver direitinho a importância, né, da missão de Kardec e a necessidade da figura de Napoleão nesse período tão específico. E, ao mesmo tempo, a dificuldade que foi para Napoleão seguir os desígnios, né, traçados pela espiritualidade maior. E, infelizmente, de alguma forma, ele tombou na sua missão. 15 dias atrás, nossa querida amiga Silvia participou da nossa live e fez o capítulo que falava sobre a Revolução Francesa. E, de uma certa forma, hoje, vamos dar prosseguimento um pouco também da Revolução Francesa, um pouco também da Era Napoleônica. Vai ser bem interessante. O problema é que vai chegando no final do livro e são muitas informações. Então, aquele trabalho que às vezes eu fazia de uma introdução, onde pegava um ponto mais assim central do capítulo e a gente acabava mergulhando um pouquinho mais nele, não vai dar mais para fazer. Porque é muita informação, porque esses períodos históricos, né, eles acabaram, o Emmanuel acabou compilando tudo, condensando tudo, melhor dizendo, num capítulo. Então hoje vamos falar sobre o século XIX. Né? Então quantas coisas aconteceram, por exemplo, no século XIX, para a gente pegar um tema central? Tem muitas coisas. O que eu acho que dá para a gente fazer, queria até fazer uma pausa aqui e fazer uma explicação. Eu estou com uma tosse terrível, terrível. Estou há uns 2 dias, 3 dias, sofrendo muito. Então de vez em quando eu vou desligar aqui o meu microfone para não ficar tossindo na cara de vocês, tá bom? Então o que eu acho que hoje a gente consegue fazer é o seguinte: pegar uma introdução muito pequenininha só para falar sobre Kardec, né? O papel do espiritismo nesse século XIX. Porque o que a gente viu nos capítulos anteriores era que a Igreja Católica estava cada vez mais perdendo o espaço e perdendo poder. E em contraponto, né, surgindo com muita força, uma visão mais materialista da humanidade, com mais ciência, né? Com mais uma visão mais focada nas questões do dia a dia e principalmente ligada às questões materiais. E a gente, como estava falando muito sobre Inglaterra e França, pegamos os exemplos dos iluministas, tanto ingleses quanto franceses, que acabaram trazendo muita luz dentro de uma ótica mais material. E a espiritualidade acaba ficando de segundo plano. E esses iluministas, muito deles, eles pisaram realmente na religiosidade, não só na religião, mas na religiosidade. Tá? Como se, olha só, o mundo não precisa mais de Deus. O mundo não precisa mais de religião. O mundo precisa dessa luz que estamos trazendo.
uma luz mais filosófica, uma luz mais científica. E, ao mesmo tempo, a providência divina, percebendo esse período da humanidade, ele manda para a França, justamente naquele coração intelectual do planeta, que tudo isso está acontecendo, alguém com potencial intelectual gigantesco, que era Allan Kardec, e trazer a religião, a espiritualidade, somada a essa visão mais ilustrada, mais iluminista, né? Mais científica. Então nós temos hoje uma religião, que é o Espiritismo, que é um resgate do cristianismo primitivo, mas junto dessa base extremamente forte e sólida, nós temos também uma luz focada em filosofia e focada em ciência. Tá bom? Então a gente vai começar a ler e vamos perceber exatamente o que eu estou falando aqui. Ver se o pessoal está chegando. Lúcia Regina, boa noite. A Maria Terezinha também chegou aqui, boa noite. Maria Inês Mota, boa noite. Não, eu já tinha falado da Maria Inês, né? Socorro, boa noite. Beijo no seu Carlos. Marisa, super beijo em você, Marisa. Elizabeth Marques também aparecendo por aqui. Boa noite. Albertinho, meu irmão. Muito boa noite. É isso, né, Silvia? A Silvia está falando que é um período de muitas mudanças, de contra-revoluções. Muita informação mesmo. A Maria Inês está falando que tem xarope lá no centro. Vou ver se eu apareço lá amanhã para tomar um xarope, hein? Que eu estou precisando de um passe e esse xaropinho sim. Rosiane Bezerra, boa noite. Isso, né, Silvia? A Silvia está dizendo aqui que era o momento exato para a codificação espírita, onde as pessoas, né, aqueles que participaram do projeto do Espiritismo tinham perguntas extremamente bem elaboradas, porque a ciência, a filosofia estavam muito conectadas e muito sólidas, e os espíritos utilizaram muito bem dos médiuns para responder essas perguntas. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui. Deixa eu mudar a tela para a gente começar. Então vamos lá. Hoje vamos fazer o capítulo 23, o século XIX. Eu tirei também a minha câmera aqui, que com certeza quando eu começar a ler eu vou tossir muito, e eu não quero tossir na cara de vocês, tá? Então vamos ficar só com a minha voz. Depois da Revolução. O século XIX e agora depois da Revolução. Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Então, quando a gente está falando de Tratado de Viena, o Congresso de Viena, desculpa, em 1815, toda vez que você termina uma guerra, assim, você tem algum tratado, algum congresso para reajustar, né, as fronteiras, quem são os perdedores, quem foram os vitoriosos das guerras. E qual era o projeto napoleônico nesse sentido, com uma visão estritamente espiritual? Era defender as fronteiras da França. Porque com a Revolução Francesa, a Silvia explicou muito bem para a gente, que os grandes impérios, né, a própria Inglaterra, eles ficaram muito horrorizados com tudo que estava acontecendo na França. Então houve um contra-ataque desses impérios para tentar sufocar essa revolução. E o que iria acontecer? As fronteiras da França iriam acabar se perdendo, diminuindo, como se tivessem perdido pedaços. E o projeto espiritual para a França era que se mantivesse. Lembra quando a gente lê o livro, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo? Que aí aparece assim, Instrução dos Espíritos. Aí tem uma psicografia lá de Bordeaux, a outra de Nice, a outra de Lyon. Cada cidade dessa fazia parte da França. Vamos imaginar que depois dessas grandes
desses grandes contra-ataques desses grandes impérios perdessem partes do território francês. Isso tudo ia ficar muito complicado para os espíritos se comunicarem. Kardec não ia ter a facilidade de um território já pleno e amadurecido, tá? Então, uma das missões de Napoleão era proteger esse território. Mas, mesmo assim, ele não entendeu isso e acabou expandindo o território francês. Coisa muito pior do que proteger, né? Causando as guerras napoleônicas. Só que, apesar disso, olha que interessante, apesar disso, da derrota de Napoleão, a França perdendo a guerra, né? O território francês manteve-se intacto, tá? E em alguns livros falam que realmente foi a providência divina mantendo a França do jeito que ela tinha que estar. Vamos voltar. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, lembrando que o Luís XVI foi o rei decapitado na Revolução Francesa, e Luís XVIII era o irmão dele que depois voltou ao poder. É reposto no trono francês, restabelecendo-se naquela mesma época antigas dinastias. Também a igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundara o seu reino perecível. Então, a igreja também, como foi muito perseguida durante a Revolução Francesa, né? A gente falou aqui em alguns momentos que os revolucionários destruíram grandes catedrais na França. Ela, depois que a água baixa, as coisas pacificaram mais ou menos, ela volta a ter um certo poder. Nunca mais aquele superpoder que eles tinham, mas ela volta a ter um certo poder. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Falam em 89, é 1789, com a Revolução Francesa. Mormente na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês, lembrando que a Inglaterra, a revolução burguesa dela, foi em 1688, tá? 101 anos antes da Revolução Francesa. E o que a gente viu que aconteceu na Inglaterra? Era o rei continuando, mas agora você tinha um parlamento que dividia poder com o rei. Até como hoje em dia acontece na Inglaterra. Você tem um rei que reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro com os parlamentares, né? Então, o governo de Luís XVIII, com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se, a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. Né? Então, a própria Igreja... Já que eu não estou tossindo, eu vou tentar voltar aqui, tá? Então, a própria Igreja percebeu que estava com poder demais, e, vamos segurar um pouquinho a bola, até com medo também, né? Porque foi algo muito traumático para todo mundo. Não foi uma guerrinha, foi algo muito, muito traumático. Agora a gente vai voltar um pouquinho para a América, tá? A independência política da América. Então, o que estava acontecendo? A gente viu que os Estados Unidos, por exemplo, eles importaram também os ideais iluministas e fizeram lá a independência deles. Então, vamos ver que isso aconteceu também em toda a América. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos. Absolutismo é o quê? A gente já falou que era aqueles reis com superpoderes, reis absolutos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional,
com a restrição de poderes dos soberanos. E lembrando, né, que um dos iluministas, que era Montesquieu, ele cria a ideia dos freios e contrapesos, isto é, os três poderes. Então você tem um poder executivo, que é fiscalizado, né, que é limitado pelo judiciário, que também é limitado pelo legislativo. Então esses três poderes eles acabam se limitando justamente para ninguém ter um superpoder como o rei Luís XIV, XV e depois XVI tinha. Tá? A América é destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro. Busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. Isso é interessante a gente falar também. Por quê? Porque quando a gente pega a história, a gente vê Brasil e Portugal, houve até um momento que eles eram um próprio reino, né? Um Reino Unido. Deixa eu ver uma coisinha aqui, peraí. Estava tossindo, desculpa. Então, Brasil e Portugal, houve um momento que era o Reino Unido. A Espanha não tinha isso. A Espanha tinha os seus vice-reinos. Então, ia para o México, por exemplo, que era uma colônia espanhola, você tinha o vice-reino do México. Tá? Por exemplo. Onde eu parei? Aqui. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria, e no Sul, com a ação de Bolívar, né, Simão Bolívar. Vamos chegar aqui logo embaixo para a gente dar uma olhadinha quem foi Simão Bolívar. 1783 a 1830, líder militar e político venezuelano que, ao lado de José de San Martín, liderou o movimento de independência dos países latinos que eram subjugados da Espanha. Entre outras conquistas, foi presidente da Venezuela, Colômbia, Bolívia e Peru. Então vamos voltar. Já sabemos quem foi Bolívar. E com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade política das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível, olha ele aí, sempre a providência divina, o plano invisível, na manutenção da sua integridade territorial. Aquilo que aconteceu na França, lembra? Que era a missão de Napoleão, era manter a integridade territorial. Aqui no Brasil também houve esse objetivo do plano espiritual, né? Coisa que na América Espanhola não aconteceu, dividiram-se em vários países. E o Brasil, desse tamanho inteiro do Brasil, manteve-se um território só. Quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Dá uma olhadinha para ver se tem alguma coisa, tudo direitinho. Allan Kardec e os seus colaboradores. Voltamos para a França. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Então a gente está falando agora especificamente do século XIX, com todos os avanços que surgiram nesse período. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Então, quando a gente está falando de Kardec, parece que ele veio sozinho, né? Não, fazer um trabalho isolado, não. Quando a gente olha a Europa, e principalmente a França nesse período,
o que houve de transformação de grandes espíritos que encarnaram, modificando a ciência, a filosofia, as artes, a literatura. Foi um período muito, muito áureo, tá? Então, vamos voltar. Agora, isso. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A informação circulando aí, né? A facilidade de comunicações com o telégrafo e as vias férreas. Isso é muito importante, que hoje a gente tem internet, então hoje a informação é muito rápida. Nessa época não existia nada disso. E agora inventaram o telégrafo e as vias férreas. Se antigamente você tinha que se locomover ou andando ou de charrete, agora você pode pegar um trem, rodar ali a Europa inteira, né? Na França inteira, você ter essa facilidade de locomoção, né? Fora o telégrafo. Estabelece um intercâmbio direto dos povos. A literatura enche-se de expressões notáveis e imorredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Lembra que Emmanuel sempre nos diz que a igreja acabou sufocando, né, esse despertar da ciência, o circular da informação. Era como se eles tivessem muito monopólio para eles. E agora, depois disso, a informação começa a circular com muito mais facilidade. Então ele diz, ó, o laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, né, a eletricidade, é isso, aparecendo, descobre-se a indução magnética, surgem o telefone e o fonógrafo, aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia, encontra-se a análise espectral e a unidade de energias físicas da natureza. Né? Agora, quando se falar, por exemplo, de análise espectral, isso é muito utilizado hoje com a astronomia, né? Quando as pessoas querem entender o que está acontecendo lá fora, você pega o espectrômetro e você vê de que é feito o astro. Isso são coisas muito atuais e que iniciaram, deram seus primeiros passos no século XIX. Estuda-se a teoria atômica, iniciando também a teoria atômica, e a fisiologia, assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam um elevado sabor de espiritualidade avançada. Então, falar em pintura, eu fico sempre muito impressionado, né? Porque quando a gente vai para a França, volta assim para a França nesse período, você tem uma ruptura artística também que acontece e que foi muito mal vista nesse início. Então eu peguei esse quadrozinho aqui para a gente ver, que é um quadro de Monet, que chama-se Impressão do Sol Nascente. Você vê que não é algo realista. A gente não está vendo aí uma pintura que retrata fielmente a realidade. Nós estamos vendo uns rabiscos que hoje todos reconhecemos como uma obra de arte gigantesca, mas que à época foi muito mal vista e ridicularizada. Por que eu trouxe isso? Porque justamente Kardec passou por isso também. Passou por começar a enxergar o mundo de outra forma, e de uma forma que não era essa forma tão objetiva como estávamos acostumados, e ele acabou também sendo ridicularizado pelos pares intelectuais da época. Ou vocês acham que Kardec ele não foi perseguido, né? Ele não foi atacado? Com certeza foi. Assim como os impressionistas, esses pintores que deram uma outra visão para a arte, Kardec dando uma outra visão para o mundo, né? O mundo físico, que agora você tinha uma ótica espiritual, também foi perseguido e ridicularizado. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu.
Agora a gente vai começar a falar sobre as ciências sociais. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. Então está falando, né? Como deturparam o cristianismo e que a filosofia, de alguma forma, e aí, claro, a gente está falando de uma filosofia assim, pré-cristã ainda, como a gente já estudou aqui sobre a filosofia que inicia na Grécia Antiga, chega nesse momento, ela acaba também tendo um desvio da sua rota, justamente porque ela tenta se descolar da religiosidade, que era sufocadora. Então a filosofia recolheu-se então no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. E a filosofia acaba vindo muito mais para o materialismo e não sendo como eu enxergo o papel da filosofia, sendo um suporte para as questões religiosas. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e Comte esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançados no vasto campo das ideias. Então, se você vai ler Schopenhauer, você vê nitidamente esse aspecto muito pessimista, muito materialista. E depois, mais para frente, Nietzsche, mais pessimismo ainda, mais materialismo ainda, um rompimento total com as questões religiosas, onde ele aponta que Deus está morto. Né? É o quê? É a filosofia se afastando das questões religiosas, porque de alguma forma venderam para a gente equivocadamente uma ideia do cristianismo deturpado, né? Porque o cristianismo é puro, o cristianismo era para abraçar a humanidade. Só que os grandes religiosos, e aí não podemos atacar ninguém, porque muito provavelmente nós religiosos de hoje éramos aqueles lá do passado que pisamos na bola, então temos que ter muita compaixão, não apenas com eles, mas com nós mesmos que faziam parte desse processo, né? Eles pisaram na bola, nós pisamos na bola. E aí agora o trabalho de reconstruir essa estrada. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios, dominando a ferro e fogo, com chegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Negligenciou totalmente a questão da fé, da bondade, do amor. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. Agora um comentário assim meu, né? Totalmente meu. Emmanuel bate na igreja, hein? Meu Deus do céu, eu fico às vezes olhando assim, né? Eu acho que com o passar do tempo, Emmanuel acabou meio que ficando mais politicamente correto. Mas nesse início de psicografias do Chico Xavier, ele era bem mais assim, não vou dizer belicoso, bem mais crítico aos erros da Igreja Católica. A tarefa do missionário. Vamos voltar a Kardec. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Então, o que a gente falou logo na introdução? Que a Europa como um todo, e principalmente a França, ela havia rompido com as questões religiosas. E o iluminismo, né, esse pensamento bem materialista, e que se refletiu na filosofia, como o Emmanuel nos disse aqui, nos separou mais ainda da religiosidade. E qual era a tarefa de Kardec? Voltar a unir a questão da fé com a questão da ciência. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o Plano Invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville. Vocês devem lembrar das irmãs Fox,
né? As irmãs Fox foram as primeiras pessoas a apresentarem fenômenos físicos. Então elas moravam numa casa e que ouviam um barulho e acabaram investigando e descobriram que era um espírito de alguém que havia sido assassinado nessa casa. Eu acho que mais ou menos era essa a história, tá? E esse acontecimento, né, que supostamente ficou ali na América, não ficou lá, acabou indo para a França. Em todo lugar da França você tinha fenômenos físicos acontecendo depois disso, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas, que encontra o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações, que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras, e o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. É interessante, né? Meu pai nasceu em 1937. E ele diz para mim, e dizia para mim, né, quando eu era jovem, que ele sofreu muito quando criança. Porque os pais dele, né, os meus avós, as pessoas mais velhas diziam que tudo já havia sido inventado. Porque no século XIX houve uma explosão de invenções, como a gente leu aqui, né, do telégrafo, né, até as artes, uma grande mudança na esfera, na atmosfera do planeta, com muita transformação. Então diziam para ele que tudo já tinha sido inventado. Só que de repente, com o passar dos anos, ele ficando mais jovenzinho, ele começa a ver que muitas invenções aconteciam. Então essas mudanças acabaram fazendo com que ele sofresse, né? E eu, já criança, olhava assim, eu não conseguia entender isso, né? Então eu fico tentando me transportar para a Europa desse século e ver o que passou na cabeça dos europeus, achando que eles tinham chegado no ápice da civilização. E quando a gente pega as perguntas de Kardec no Livro dos Espíritos, em muitos momentos as perguntas têm esse viés, como se eles já tivessem chegado num momento muito grande de civilização, de educação, e os espíritos sempre falam assim, ó, tipo assim, calma aí. O ser humano não alcançou ainda. E quando a gente olha hoje, que ainda somos completamente perdidos, mas muito menos perdidos do que eles eram na época. E o que surge, né, para colocar a Europa de volta com o pé no chão? As grandes guerras. E eu fico imaginando o que as grandes guerras causaram nesse orgulho, nessa vaidade humana que achava que havia chegado ao ápice da civilização, e ver assim, ó, as crianças jovens estão morrendo, estamos nos matando a troco do quê? Com certeza isso foi um grande choque de realidade para eles. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância. Isso eu já li, né? Vamos lá. Provações coletivas. Ah, aqui o Emmanuel vai falar. Provações coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França e depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Né? Porque o que a França cometeu de problemas, de dor, de queda, foi algo terrível nesse período. Então, olha só, Emmanuel já começa assim, ó. Cumpre assinalar que a França teve grandes provas e grandes dores para passar. Depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Não estou nem falando da Guerra Mundial, né? Da Primeira Grande Guerra.
A gente está aqui só no momento da Guerra Franco-Prussiana, que era aquela rivalidade que Emmanuel até no início do livro falou que veio de capela, né? Entre franceses e alemães. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que por sua vez embriagada e cega no triunfo ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918. Então o que Emmanuel está falando? Está falando que a França perde a guerra contra a Alemanha, a chamada Guerra Franco-Prussiana, em 1870, e a Alemanha, também com esse karma coletivo que eles arrumaram, eles acabam sendo humilhados na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, né, com o final da Guerra Franco-Prussiana, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significa o resgate dos desvios da grande nação latina. Tá? Então, mais uma vez, teve o Tratado de Versalhes, se eu não me engano, né? Aqui está falando de Versalhes. E o imperador Guilherme era o imperador da Alemanha, onde eles humilharam. E olha onde que foi esse tratado aí, que seria o acordo pós-guerra, em Versalhes. Que humilhação para a França, né? Em Versalhes, né? Ser assim tão vilipendiada pelos alemães, seus grandes inimigos. E depois, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, o que os franceses fazem? Humilham também os alemães e fica esse revanchismo, né? O humilhado, ele se reergue e vai e começa a humilhar. E aí não acontece aqui, porque esse livro foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, humilhada depois da Primeira Grande Guerra, ela vai, se reergue e tenta vencer de novo uma guerra. A Europa era muito belicosa. Era não, né? Você vê que estamos com guerra ainda acontecendo. Provações da Igreja. Aproximando-se o ano de 1870, lembra que 1870 era o final daquele período apocalíptico que Emmanuel falou, que era o momento que eles criaram a infalibilidade papal, e significava somente que a igreja não tinha mais poder nenhum, e aí, no desespero, vamos dizer que o Papa é infalível, que assinalaria a falência da igreja com a declaração da infalibilidade papal. O catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes a finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividade. Então, todo um papel de reformar o coração humano foi esquecido e, de repente, o papel da igreja foi o quê? Apenas uma escola para educar as crianças e não mais transformar a espiritualidade. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, isto é, Jesus não tinha nenhum território aqui. Lembra que a gente falou sobre o patrimônio de São Pedro? Ou que a gente falou um pouquinho antes também, que se chamava os estados pontifícios, que a Igreja Católica tinha muita terra? Então, Jesus não tinha aqui, compreendendo que o Cristo não tratara de ter para ele nenhum território do globo, os italianos perceberam naturalmente, reclamaram seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. E aí eu vou falar só um pouquinho de história aqui, mas é muito rápido, porque é muita informação para a gente hoje, para não confundir. Os estados, né, os reinos que eram todos divididos, vamos pegar a França, por exemplo, que tinha diversos reinos, eles acabaram unindo todos em cima de um estado absoluto e um rei absoluto, só que isso aconteceu muito lá na Idade Média. A Itália e a Alemanha tiveram a sua unificação tardia. Então o que ele está falando agora aí? Que a Itália, tentando unificar o seu território, porque tinha lá o Ducado de Veneza, né, a República de Milão, aí tinha, cada pedaço ali era um reino diferente.
era um título diferente, eles acabaram se unificando. E quem perdeu com isso? Foi a Igreja Católica. É isso que ele está falando. Os italianos, naturalmente, reclamaram os seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália, a unificação italiana, sem a tutela do Vaticano. Desde 1859, estabelecera-se a luta que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para a garantia do pontífice da igreja. Então a França estava meio que garantindo que a igreja ia ficar intocável. Só que a França entrou numa guerra com a Alemanha, né, essa guerra franco-prussiana, teve que sair com o seu exército e a Itália conseguiu se unificar. Mas a situação de 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas no Vaticano, triunfando as ideias de Cavour e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Começa com Pio IX a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciando e ela que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observava-se um fenômeno interessante. A igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República e do direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. E aí surge, né, o Rei dos Reis, esses grandes títulos para Jesus, que nunca teve esse título. Surge a partir dessa queda, né, do Vaticano. E semana que vem vamos falar sobre o capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições. Vamos ver aqui os comentários. Eu vi que teve um comentário seu aqui, Marcelo. Eu já não lembro mais o que eu falei sobre Emmanuel. Aqui, a Silvia está falando para a gente. Emmanuel foi mais duro nesse trecho do livro com a Igreja Católica, porque ela formou, ao longo de sua história, um Estado forte, muito poderoso. É isso mesmo. Que vivia mais ligado às questões mundanas do que às questões espirituais. O Papa era um chefe de Estado com poderes políticos maiores do que os muitos soberanos. É isso mesmo, Silvia. E a Silvia continua aqui. Jesus nunca quis esses títulos. Exatamente. Ele dizia que o reino dele não era desse mundo. Então chamá-lo de rei era uma ofensa, porque ele não estava preocupado com poderes mundanos, né? A questão dele era com Deus, representar Deus aqui na Terra. E Marcelo, você que está aqui perguntando sobre isso, e claro, quem tiver interesse também, baixem aqui na internet um livro chamado Emmanuel. Tá? Foi o Chico que psicografou e Emmanuel que era o espírito que ditava. E aí vocês vão ver nesse início, como eu falei ali, que Emmanuel, nesse início do seu trabalho com o Chico, ele era bem assim crítico à Igreja Católica. Depois ele deu uma aliviada. Esse livro que se chama Emmanuel é muito mais forte, né, a crítica dele. É aquela que você lê e você fica assim, meu Deus do céu, esse cara, ele realmente veio para romper. E aí depois ele dá uma aliviada. Mas dê uma olhada, o livro chama-se Emmanuel. Se eu não me engano, tem uma capa verde. Ok? Ó, Albertinho já está sugerindo aqui que nosso copo de água, prece e tratamento espiritual, hein? Esse é o momento de conexão com os bons espíritos, que é a nossa cereja do bolo. A hora que a gente fecha os nossos olhos, né, se desconecta com toda essa... Né, são muitas informações que a gente adora ler isso, lógico, mas que ao mesmo tempo isso não modifica a nossa vida. O que modifica a nossa vida é a nossa conexão com Deus, com Jesus, com a bondade, com o amor, com a caridade. Isso sim conecta. Isso sim transforma os nossos corações. Tá bom? Então, esse é nossa grande cereja do bolo,
né? É o período que eu me sinto mais à vontade e que eu sinto exatamente que eu não estou sozinho aqui, que os espíritos me ajudam bastante nessa condução de oração, né? E eu gosto muito de compartilhar isso com vocês, porque parece que eu sou uma pessoa inspirada orando. Não, não sou não. Eu vejo nitidamente que tem uma interferência aqui, e uma interferência de um nível bem elevado e que me ajuda a conduzir essa oração. Então esse é o momento vou repetir, da nossa cereja do bolo, onde a gente se aproxima de Jesus, e é isso sim que faz a diferença em nossas vidas. Vamos lá então. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos começar a dar aquela relaxada nos nossos pensamentos, que muitas das vezes quando a gente lê, quando mergulhamos em muita informação, ficamos até um pouco agitados, e faz parte, porque é vibrante realmente a história da humanidade e a gente entender o funcionamento das leis, o funcionamento da ajuda de Jesus na condução dos nossos caminhos. Mas a gente romper também com essa vibração e entrar no momento de mais introspecção, um momento de maior conexão com Jesus, isso sim é o que importa. Então estamos aqui, vamos lembrar dele, vamos imaginá-lo olhando para cada um de nós com tanto carinho, sem nenhum julgamento. Aquele irmão mais velho que nos protege desde o nascimento. E quando eu digo nascimento, não estou falando desta vida, eu estou falando da criação dos nossos espíritos. Alguém que nos conhece tão profundamente, que acompanha as nossas quedas, os nossos avanços, nossos erros, os nossos acertos. Aquele que nos pega na mão e ajuda a atravessar as pontes mais complicadas de nossas vidas, aquelas que estão bambas, perigosas, e lá está ele, nos trazendo coragem, confiança, tranquilidade para essa caminhada. Vamos lembrar dele. Lembrar dele no momento de amor, no momento de paz, no momento de conexão com Deus. Quando ele subia no monte e de alguma forma entrava em sintonia com o Criador. Já paramos para pensar o que significa entrar em sintonia com Deus? Ele conseguia. Tão pura é a sua alma, ele consegue. Eu e o Pai somos apenas um. Isso é estar em sintonia com o Criador. E neste momento, vamos tentar entrar em sintonia com Ele. Vamos imaginar a expansão do seu Espírito entrando em nossas casas, entrando nas nossas vidas, entrando no nosso caminho. Vamos imaginar que Jesus, de alguma forma, faz parte de todas as nossas decisões. Faz parte de todas as nossas decisões. Isso sim é muito importante. Que quantas vezes estamos abandonados nossa própria sorte. Quantas vezes esquecemos que temos um amigo, um mentor, uma direção, e não podemos. Temos a certeza que estamos conectados a esse Jesus. E jamais ele vai nos abandonar.
Obrigado, Mestre, que a tua paz, que nos envolve sempre, esteja em nossos corações, abençoando as nossas famílias, os nossos lares, os nossos propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a entender melhor os nossos propósitos. Fique conosco, hoje e sempre. Assim seja, Mestre. Pessoal, muito obrigado por mais uma quarta-feira dessas, onde a gente, de alguma forma, se conecta com Jesus. Que as nossas vidas possam ter grandes propósitos, possamos realmente compreender, né, as nossas pequenas missões aqui na Terra. A primeira de todas, com certeza, é a nossa família. Tenhamos muita preocupação com as nossas famílias, muito cuidado, muito amor, muita dedicação. E a segunda é a expansão dessa família da Terra para a grande família espiritual. Lembrar quando Jesus perguntou: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque a nossa família é muito maior do que a sanguínea. Muito obrigado a todos. Que Jesus mais uma vez nos abençoe. Que tenhamos uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado a todos vocês.